Olá, amigos. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos juntos para mais uma Astrologia Sem Segredos. Eu sou Glauco Vieira e hoje nós vamos conversar a respeito de alguns mitos referentes à astrologia. Então, hoje nós vamos falar de vamos dizer assim, algumas falsas impressões ou mitos que se tem em torno da astrologia. Às vezes por falta de compreensão sobre ela e também por muito do que é demonstrado que seja astrologia. Então nós vamos ter os três pontos, destacar três aspectos. O primeiro, de que os astros, se eles influenciam ou não a nossa vida. Esse é um tema que merece a nossa atenção para desmistificar. Outra questão, existe inferno astral? É outra questão. Uma segunda questão é essa. Porque muitas pessoas acham que quando está próximo da data do aniversário, pode haver um momento de tensão na vida, não é isso? Vamos entender se isso existe ou não do ponto de vista da matéria astrológica. E um terceiro aspecto que nós vamos discutir para encerrar esse nosso vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre a diferença entre a astrologia na sua base clássica, tradicional, para a astrologia moderna, ok? Então, vem comigo. Bem, os astros influenciam a nossa vida? É uma pergunta que muitas pessoas fazem para a astrologia, né? E como é que ela vai responder? Que não exatamente, né? A influência que os astros operam a partir da Lua, né? A gente pode perguntar que influenciam as marés, também a própria radiação solar que interfere na vida do planeta. Isso sim são influências diretas dos astros, ok? Mas a astrologia, ela é um sistema simbólico. O que é que nós entendemos por sistema simbólico? Em outras palavras, né? O sistema simbólico, ele funciona no sentido de que, imagine a seguinte analogia. Você tem uma moeda que ou um tijolo, mais fácil de entender, um tijolo que você quebra ao meio. Se você der esse tijolo para uma pessoa e ela guardar, e se a outra pessoa que ficou com a outra banda também guardar, um dia elas podem querer se reconhecer, e aí através com as duas partes que foram quebradas, essas duas partes elas se ajustam exatamente, né? Assim são os símbolos. Essa é a ideia de símbolo, não é? Que vem da palavra symbolon, que é exatamente esse espelhamento de duas estruturas que se reconhecem, né? Então, da mesma forma, na natureza, a correspondência dos ciclos dos astros no céu vão também, de alguma forma, se corresponder a padrões de acontecimentos, de eventos na Terra. Seja do indivíduo para com o meio e seja do próprio meio em si, né? Dos astros para o indivíduo regulam os ciclos da vida. Os ciclos da vida que são de 7 em 7 anos, né? As características do corpo físico, o temperamento do indivíduo, né? Como ele vai atuar nos diversos planos de atividades da vida. Isso é astrologia natal. E isso vai se corresponder com ciclos, ou como se comporta a condição desses astros no céu. Então, o astrólogo ele vai fazer o quê? A análise, a leitura exatamente dessa correspondência, dessa configuração dos astros com os indivíduos, a vida de cada indivíduo, de cada ser. Então, nessa correspondência simbólica é que nós vamos ter, portanto, o entendimento de que a astrologia era uma grande leitura da vida, dos padrões da existência, dos distintos padrões também de acontecimento. A relação já dos astros com os eventos, com o meio, portanto, o meio social, que vai estar aí testemunhado em toda a história, né? Ela é bem interessante, porque os reis, né? Alguns papas na história, né? Muitas pessoas utilizavam a astrologia para preverem alguns acontecimentos no sentido
de que a astrologia ela acompanha o ciclo exatamente que se repete, que recorre na natureza, nos eventos. Né? Por exemplo, a questão das guerras. Os reis, eles consultavam os astrólogos para ter aconselhamento se aquela batalha ia ser favorável ou não para o seu reino. Não é? Se as trocas e acordos e tratados de amizade com outros povos iam ser favoráveis ou não. Então, essa é uma questão importante em que a astrologia ela era utilizada. Então, os astros não vão influenciar do ponto de vista energético, como se fala hoje, né, em muitas astrologias aí, a nossa vida, os seres. Os astros não influenciam diretamente. Os astros, eles, de alguma forma, mostram para nós qual é a configuração em que se apresenta a partir de diversos anos e anos, milênios, né, de observação do céu, de como as ações na Terra, de como o comportamento humano, de como os padrões da vida se estabelece a partir dessa configuração dos astros no céu, ok? Sobre o inferno astral, ponto 2. Existe inferno astral? Não existe inferno astral para a astrologia. A tradição astrológica ela entende de que a nossa vida ela é regulada por ciclos. Mas essa terminologia de inferno astral, isso é uma invenção, né? Isso é uma invenção que foi aí, vamos dizer assim, criada, foi um mito que foi criado, mas não existe, eu garanto a vocês que não existem na tradição astrológica. Agora é claro, gente, que falar de inferno astral é quase como que algo natural. A gente poderia substituir essa palavra, essa expressão inferno, por uma expressão chamada de conclusão ou finalização. Finalização do quê? Do ciclo anual astrológico seu. Então todos nós passamos por um ano em que o Sol, que você está relacionado com o céu, seu céu de nascimento, vamos supor, você é de signo de Sagitário, né? Ou do signo de Touro, né? Que nós estamos vivendo aí já para vivenciar, né? Toda essa transição agora para o signo de Touro. Então, acompanhando o ciclo dos astros no céu, o Sol começa a transitar no signo, na constelação de Touro. Isso é significativo. E aí, imagine você que um taurino ou uma taurina, né, vai percorrer com o seu Sol desde Touro durante todo o seu período aí de aniversário até chegar próximo do outro aniversário, não é? Então esse percurso que o Sol em Touro vai passando pelos outros signos até voltar novamente a Touro, se chama de um ano astrológico do indivíduo. Então isso é muito significativo. É óbvio que quando ele está retornando, né, ao seu próprio signo, criou-se um mito de que o signo anterior seria o seu inferno astral. Não existe isso, porque cada ciclo, cada aniversário, cada retorno solar ou revolução do Sol, né, para o seu dia de nascimento, ele é especial. Nunca ele vai ser igual ao ano anterior. Então seria muito fácil a gente achar que entender que o signo anterior sempre é o seu inferno astral, quando na verdade esses ciclos da nossa existência eles são dinâmicos e variam conforme as nossas disposições a cada ano. Não é um círculo fechado, mas a gente pode entender como uma espiral, seja ascendente ou descendente. Nós preservamos e queremos, né, entender que seja ascendente, seja de evolução. Então, não existe inferno astral. O que na verdade existe são possibilidades únicas de nós superarmos a nossa condição, né? E possamos desenvolvê-la, a nossa condição enquanto ser, enquanto indivíduos, para um processo de individuação, de compreensão, de ampliar a nossa consciência para o futuro, né? Ponto 3. Astrologia tradicional e moderna. Olha, existe aí uma série de formas de se trabalhar a astrologia. Nós preferimos não perder de vista a base tradicional dela. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque nós começamos a entender os fundamentos da astrologia quando a gente estuda a sua base clássica tradicional.
Começar a estudar a astrologia sem entender essa base clássica fica complicado, porque você pode cair em armadilhas de compreensão, de entendimento. E o segundo aspecto favorável da gente tratar esse tema da astrologia tradicional, da astrologia moderna, é também dando o devido espaço aos aspectos em que a astrologia ela avança. A astrologia é uma ciência, toda ciência ela avança, né, com o tempo. Então, obviamente, nós temos que admitir esses avanços. Por exemplo, a descoberta dos 3 planetas, a gente pode chamar planetas mais novos, né? O planeta Urano ainda descoberto no final ali do século XVIII, Netuno descoberto no século XIX, Plutão já no século XX, são planetas que entram, por exemplo, quando nós trabalhamos a astrologia mundial, eles vão ser muito importantes. Na própria astrologia pessoal, natal, como é que nós utilizamos esses planetas que são muito longínquos, né, que são muito lentos e não entram no ciclo, vamos dizer assim, da existência dos indivíduos de uma maneira mais contundente do que os planetas visíveis, que vão de Mercúrio até Saturno? É por conta que esses planetas mais lentos, que nós chamamos de planetas geracionais, por quê? Porque eles, sobretudo, eles regem gerações inteiras, não somente a indivíduos, a pessoas. Mas, sobretudo, nós atendemos que a interpretação desses signos, desses planetas geracionais, estão mais relacionados com tempos de geração. Onde o Plutão, Urano e Netuno, por exemplo, estão no tema de nascimento do indivíduo, do nativo, nós avaliamos como um modulador, né, para questões específicas, ou um elemento que entra mais na interpretação, mas nunca como um significador principal para aquela interpretação. Então, os 7 planetas da tradição astrológica, os 7 astros, né, que são os 2 luminares, o Sol, a Lua, depois Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, são esses planetas os essenciais para se compreender o padrão comportamental, para se entender as questões de atividades do nativo em função da vida, quais são as habilidades, quais são as afinidades e competências que esse indivíduo tem perante a vida e perante o seu processo de desenvolvimento, para que ele realmente possa se autoconhecer melhor. Então a astrologia ajuda nesse sentido. Isso é trabalhar com a astrologia, né, não perdendo de vista a sua base clássica, tradicional, que ela é importantíssima para que a gente agregue elementos em que o percurso da astrologia na modernidade acrescentou como sendo elementos complementares importantes também para o trabalho astrológico. Ok, pessoal? Espero que tenha trazido um tema importante para vocês. Eu acho fundamental sempre nós tocarmos aqui e esclarecer alguns mitos sobre a astrologia, ok? Se gostou do vídeo, dê um joinha aí no canal e também clique lá no sininho para que você possa acompanhar as nossas notificações, e os próximos vídeos, ok? Veja também aí o link do nosso perfil do Instagram, do Núcleo Sofia, tá? E se quiser uma consulta astrológica, quiser fazer o seu mapa astral, tem o nosso contato aí embaixo, é só contatar. E questões, dúvidas, algum comentário, não deixe aí de chegar e fazer o seu comentário aí logo abaixo na descrição do vídeo. Ok, pessoal? Até mais, um fraterno abraço, até o próximo vídeo.